A paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma verdade que consta em Eclesiastes, no capítulo 4, que fala que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É muito importante nós meditarmos nessa verdade. As nossas famílias precisam dessa verdade, os nossos casamentos precisam dessa verdade de Deus que consta na Escritura. Nós vamos meditar mais nesse assunto. Eu quero já ir direto para a leitura bíblica. Vamos à leitura, Eclesiastes, no capítulo 4, e versos 9 e 10. O texto bíblico diz assim: melhor é serem dois do que um. Repito, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Vamos analisar? É bem importante nós contextualizar. O verso 9 e esse contexto, ele está falando somente sobre casamento. E o casamento nesse contexto é o casamento heterossexual, o casamento entre um homem e uma mulher, quando nós estudamos bem o contexto. Então, falando do casamento, aqui está dizendo um caminho melhor, quer dizer que é uma vantagem serem dois, serem então um casal, um homem e uma mulher. Está falando que isso é mais vantajoso, que isso traz privilégios, traz benefícios. O verso 9, nós deixamos somente a primeira parte do verso. Se você ler na sua Bíblia, vai constar também outra grande vantagem. Mas não é tema desse vídeo, porque já existe um vídeo específico sobre o verso 9. Mas o verso 10, que é o nosso alvo de hoje, ele diz: se um cair, o outro levanta. Não está dizendo que necessariamente você vai cair, que um de vocês dois vai ter um problema na vida. Não, não é isso que está dizendo. E aqui o cair não está falando de cair em adultério. Está falando cair, quer dizer, se a vida trouxer problemas. Então, se porventura a vida te surpreender com problemas, e se você cair, não está dizendo que você vai cair, mas se isso acontecer, vai dizer que o outro levanta. Está falando do benefício e do privilégio e da vantagem do casamento. Se você porventura for surpreendido por algo, o outro vai te levantar. Ou seja, é um benefício muito grande ser casado. Por isso que o texto começa dizendo: melhor é serem dois. Melhor quer dizer é mais vantajoso, tem mais benefícios. Ainda no verso 10 consta: mas ai daquele que estiver só. A palavra ai, ela é sempre muito importante na palavra de Deus, porque ela traz uma advertência, um aviso. É sempre muito importante todos os ais que a Bíblia tem para nós. Aqui tem um ai daquele que estiver sozinho, que se porventura cair, não vai ter ninguém para ajudar. Ou seja, é muito perigoso viver sozinho. Então, a vida dentro de um casamento, ela é maravilhosa e ela traz essa vantagem, que é a ajuda, o socorro. E agora vamos então para a parte prática. O que seria o cair? Ai daquele que cair se ninguém puder ajudar, né? Ai daquele que cair porque não vai ter o outro que levante. O que seria o cair? O cair são os problemas que surpreendem, né? Nos surpreende ao longo da vida. Muitos são os problemas que nós podemos enfrentar, muitas são as dificuldades que vêm de surpresa sobre nós. Por exemplo, é a saúde. Ou seja, imagina você é saudável e você é surpreendido por uma doença grave, uma doença séria, talvez uma doença até incurável, ou enfim, um câncer, ou enfim, tantas dificuldades que existem para a nossa saúde. Então, está dizendo que é melhor serem dois, porque se isso acontecer, você vai ter quem pode te ajudar. O casamento vai te ajudar. Você vai ter quem te ame, quem te ajude, quem batalhe por você, quem se importe com você. Problemas também eles existem na área do trabalho, como por exemplo, problemas no trabalho são os mais diversos, e também o grave problema de desemprego. Isso pode surpreender alguém que não estava esperando, né, ser surpreendido por desemprego. Então
É algo muito terrível. E no verso 9, que nós não lemos nesse vídeo, porque há outro vídeo sobre isso, está falando da vantagem de serem dois exatamente também pelo benefício financeiro, porque sendo dois tem melhor paga do seu salário, ou são melhor remunerados, ou seja, no verso 9 está mostrando esse caminho de juntar o dinheiro, de somar, de colaborar, de estar junto nessa área financeira. E se porventura o desemprego surpreende alguém, né, quando você tem um casamento, o outro pode te ajudar. Problemas também na área dos vícios, como drogas, existem tantas drogas hoje em dia, alcoolismo, enfim. As drogas podem acontecer na família, às vezes não é entre o marido e a mulher, mas pode acontecer na área dos filhos. Então são dificuldades muito grandes, que um pode até vir a cair, ou seja, a dificuldade de tombar, né, a pessoa. Mas quando há um casamento bem firmado na rocha, então você tem ajuda suficiente para se levantar. Outros problemas que podem nos surpreender é a morte de familiares. Às vezes muitas pessoas sofrem muito com a morte de pais, ou às vezes até uma morte precoce de um filho, uma morte repentina, surpresa. Então ela traz muitas dores. A Bíblia nos mostra um caminho com relação à morte, com relação a tudo que está ligado à morte, como nós devemos entender, compreender ela e se relacionar. Mas toda a morte ela sempre traz o sentimento de perda também, que é algo que nós devemos lidar, que é uma perda temporária, porque nós temos a segurança da vida eterna, mas sempre vai haver a saudade, né? Então é algo que nós temos que lidar. Então isso muitas vezes também derruba muitas pessoas. Então num casamento você tem uma estrutura melhor para lidar com isso. Existem também outros casos como a depressão. A depressão é uma realidade muito grande e a cada ano ela cresce muito em números, né? Infelizmente a depressão ela cresce de maneira assustadora. E um casamento é um ambiente correto, é um ambiente favorável para que uma pessoa possa ser levantada se porventura foi surpreendida em algo tão terrível como a depressão. Então muitas são as dificuldades que nós podemos passar pela vida, mas Eclesiastes no capítulo 4 ele nos mostra um caminho onde é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Então que você possa ser assim no casamento, uma bênção, alguém que sempre apoiando o marido, apoiando a esposa apoiando o marido, que vocês possam ser segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus, um apoiando o outro, ajudadores, né, que se ajudam mutuamente. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa transformar sua vida, que seu entendimento seja aberto, que seu coração possa estar aberto para essa palavra ser implantada dentro de vocês. O casamento, os nossos casamentos, eles precisam entrar em um ambiente de mais ajuda, de mais colaboração, de mais intimidade. Nós precisamos viver esse ambiente, onde se um cair, o outro levanta. Deus abençoe aos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo te edificou, se te ajudou, também compartilhe. Seja você transformado e transformada no nome de Jesus.